Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aulinha de biologia. E agora um assunto mais tranquilo. Nós encerramos, assim, basicamente o assunto de célula, né? Teve muito pano para manga aí, muito conteúdo. E agora, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Agora a gente vai para uma aulinha mais tranquila, eu acho, né? Que é a reprodução dos seres vivos, ok? O que é reproduzir, né? Todo ser vivo reproduz? Então, nós vimos lá na primeira aula de biologia que das basicamente 8 características dos seres vivos, uma dessas características é reproduzir. Então, a gente fala que a reprodução é uma das características gerais dos seres vivos, né? Por que o ser vivo, o indivíduo, ele tem que se reproduzir? Para manter a espécie. Se ele não se reproduz, ele não gera descendente. Se ele não gera descendente, a espécie dele tende a se extinguir, ok? E o que é a reprodução? A reprodução é a capacidade do DNA se duplicar, permitindo que essas células originais da divisão, tá vendo? Por isso que eu preciso ter primeiro noções de divisão da célula para depois ter reprodução, permitindo que as suas células filhas tenham cópias das moléculas de DNA da mãe, né? Então, nada mais, nada menos, você se reproduz para passar o seu DNA para o seu descendente, né? Então, você coloca no teu filho, né, de qualquer tipo de ser vivo, parte do seu DNA, ou inteiro, ou parte dele. Agora a gente vai ver. Basicamente, nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. O A na frente, a gente já viu algumas vezes que significa não, né? Sem sexo. Isso está errado, ok? A reprodução sexuada, uma das formas de reprodução sexuada é o sexo, tá? A relação sexual. Mas toda relação sexual é uma reprodução sexuada. Mas nem toda reprodução sexuada envolve sexo. Tem ser vivo que a gente vai ver que ele faz a reprodução sexuada, mas não tem sexo, ok? Então, vamos ver a diferença. Nessa videoaula, a gente vai começar, então, a falar sobre a reprodução assexuada. Primeira diferença, tá? Somente na reprodução assexuada é que os filhinhos vão ser geneticamente idênticos. Ou seja, o DNA do pai, da mãe, da célula mãe, vai ser idêntico nos células filhas. Então, a gente chama isso de clones, ok? Não há troca de material genético entre os organismos. O que significa? Significa que na reprodução sexuada, anotem aí, apenas um indivíduo participa. E esse indivíduo, seja ele uma célula ou um indivíduo, ele vai gerar cópias idênticas dele. Então, na reprodução assexuada, a gente não tem organismos diferentes, geneticamente diferentes, para acontecer a reprodução, tá bom? Então, não há troca de material genético. No nosso caso, que tem o óvulo e o espermatozoide, que a gente acabou de ver na gametogênese, para gerar os nossos filhos, a gente tem troca de material genético. Isso é a reprodução sexuada, ok? Nossa, Ana, isso significa que, pelo DNA ser sempre idêntico, o DNA deles não vai ser diferente nunca? Eles sempre vão ter o mesmo DNA? Não. Existem as chamadas mutações. O que são mutações? Mutações são alterações no DNA. Vocês vão ver lá no terceiro ano que o DNA ele é feito de letrinhas, vamos colocar, tá? Nem vou falar o nome dessas letrinhas, eu não sei por que não tá pegando aqui. Ah, foi, tá lento, tá? São letrinhas. O que é a mutação? Mutação pode ser de várias formas. Mas, por exemplo, aqui onde tem A, pode acontecer uma mutação e esse A sumir. Ou em vez de A célula coloca T. Então, essas mutações, essas alterações nas letrinhas do DNA, né? Isso vai causar a variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Os organismos serem diferentes. Basicamente, quem faz reprodução assexuada, os organismos têm DNA igual. Qual é a única forma do DNA ser diferente? Se o DNA sofrer mutação.
Se não tiver mutação, eles vão ser iguais. Isso é bom ou isso é ruim? Então, imagina uma população de bactéria que ela sobreviva de 20 a 25 graus. Então, eles têm genes, DNA, que suportam essa variação de temperatura, de 20 a 25. Mas como elas são clones, todas elas suportam a mesma faixa de temperatura, porque eles têm o mesmo DNA. Imaginemos que essa bactéria aqui sofreu uma mutação, aleatoriamente, tá? Aconteceu uma mutação e ela passa a ter um suporte de temperatura de 10 a 25 graus. O que acontece se num período aqui fizer 15 graus? Todas morrem. Todas morrem, porque elas só suportam de 20 a 25 graus. Quem não morre? A abençoada que teve uma mutação. Então, quanto mais diferentes nós formos geneticamente no DNA, maior a chance de sobrevivência da espécie. Quando as espécies têm o DNA muito parecido, se der alguma alteração ambiental, pode ser que todos morram. Então, só vai sobreviver aquele que conseguir geneticamente ser diferente. E no caso da reprodução assexuada, eles só vão conseguir ser diferentes se o DNA deles sofrer mutação, ok? E nós vamos ver que na sexuada isso é diferente. Qual é a vantagem da reprodução assexuada, né? Porque você fala, nossa, então é péssimo você ter reprodução assexuada, né? Porque se vier uma alteração aí, pode matar todo mundo. Mas ela tem vantagens. Quais são as vantagens? Ela é mais simples, ela é mais rápida e ela tem menos gasto de energia. E isso também evolutivamente é bom. Porque organismos que fazem reprodução assexuada fazem de forma mais rápida e gastam menos energia. A reprodução assexuada, ela tem vários tipos e eu pretendo aqui colocar os principais deles. Então, aqui, ó, reprodução assexuada. Eu tenho a bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação e fragmentação e outras e outras e outras. Quase bati aqui. Quase não bati. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas principais, ok? Que estão mais frequentes nos seres vivos. Bora lá? Então, só uma coisa para recordar. Reprodução assexuada depende de um único indivíduo, tá bom? Não tem troca de material genético. A única fonte de variabilidade é se houver mutação no DNA, tá? Não se esqueçam disso. E como depende de um indivíduo, os filhos, né, desse indivíduo vão ser geneticamente idênticos, ou seja, vão ser clones do pai, tá bom? Então, não esqueçam disso. Então, a primeira é a bipartição. A bipartição, como um bom biólogo, né, ela tem N outros nomes, tá? Ela tem o nome de cisparidade, divisão binária, fissão binária, não coloquei aqui, fissão binária. Todos eles anotem esse nome. Essa bipartição é a principal forma de reprodução das bactérias, ou seja, dos procariotos, aqueles que não têm núcleo verdadeiro, tá? Ana, isso é uma mitose, né? O que eu vou explicar? Não, a gente não considera mitose. Apesar de ser muito parecido com a mitose, não é. Por quê? Porque a mitose, nós vimos que tem várias fases, tem várias complexidades, porque a mitose a gente trata para organismos eucariotos, ok? Então, aqui, como é procarioto, são organismos muito simples, eles não têm aquelas fases da mitose. Então, a gente fala que a reprodução não é por mitose, a reprodução é por bipartição, ok? Então, vamos lá. Aqui a nossa amiga bactéria, que eu estou circulando, né? O DNA dela. Então, a primeira coisa que qualquer ser vivo precisa fazer para se reproduzir, para gerar descendentes, é duplicar o seu DNA. Todo ser vivo faz isso, tá bom? Então, agora passa a ter 2. E aí, então, vai acontecendo o que a gente viu da citocinese, né? Vai fazendo uma invaginação na bactéria e essa bactéria, então, forma 2.
as duas células filhas passam a ter a mesmíssima constituição genética, vão ser clones da mãezinha A. Então, a bactéria duplica o seu DNA, prende-se ao mesossomo. O que é o mesossomo? Essa figura não mostra. É um gancho que existe aqui na célula para o DNA não se perder, tá? Algumas outras figuras trazem, não sei por que eu não pus aqui. Bom, enfim, então o mesossomo é um gancho que o DNA se fixa para não perder DNA, ok? Aí forma o septo, a invaginação, que eu falei para vocês, e ocorre a separação. Simples assim. Bipartição, uma célula origina duas, tá bom? Ocorre em procariotos, nas bactérias. O brotamento, como o próprio nome diz, brotamento é um brotinho que surge, né, no organismo e aí vai dar origem a outro indivíduo. Existem outros nomes para brotamento, tá bom? Gemiparidade ou gemulação, forma gemas, né? Aonde que eu vou ver esse tipo de reprodução assexuada? Nos eucariotos unicelulares, aqueles formados de uma única célula, como as leveduras. Levedura é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Levedura é um fungo, tá? Usado para fazer o etanol, o combustível nas usinas, tá bom? Usado para fazer cerveja, tá? Então, esse fungo chamado levedura, ele, então, vai começando... Esse é um fungo unicelular, ó. É um indivíduo de uma célula só. Ele vai começando a formar uns brotinhos, e esses brotinhos podem dar origem a outros brotinhos e se desprender, tá bom? Não necessariamente eles ficam grudados. E aí, então, vejam que não é pegou uma célula e dividiu no meio igual a bactéria. Tem a célula vai fazendo um brotinho, esse brotinho vai ficando cada vez maior. E nos animais primitivos, tá? Nós vamos ver ano que vem os animais, as esponjas. Essa aqui é uma esponja, é o Bob Esponja, sim, é o Bob Esponja. Isso aqui seria o Bob Esponja, tá bom? Que foi inspirado. Então, nós temos uma esponja, um animal hiper ultra primitivo, tá? E aí surge um brotinho, esse brotinho se desprende e forma um brotinho filho geneticamente idêntico, tá bom? Aqui a hidra também, olha que lindinha. Isso aqui é uma imagem real no microscópio, fazendo o brotamento de outra hidra, que também é um animal extremamente primitivo. Então, o indivíduo inicial produz um broto, também chamado de gema, geneticamente idêntico. O broto cresce e geralmente se destaca. Pode não se destacar, mas geralmente se destaca. A terceira, reprodução assexuada. Vejam que todos eles dependem de um único indivíduo, tá bom? A terceira, né, eu acho, é a fragmentação ou regeneração, né? É quando o indivíduo se quebra uma parte dele e essa parte ela consegue se regenerar, tá bom? Não confundam essa fragmentação quando alguns tipos de lagartixa, por exemplo, conseguem, depois que o rabo é cortado, ela consegue regenerar o seu rabo, isso chama autotomia. Não gera novo indivíduo. Do rabo da lagartixa que foi separado, não vai gerar uma nova lagartixa. Isso não existe. Ela só consegue reconstituir o seu rabo. Isso não é reprodução, tá? Então, geralmente acontece nas planárias, que é esse bichinho aqui, amassadinho, tá? Achatadinho, nas estrelas do mar e em algumas algas. Então, em algum momento, esse indivíduo ele é quebrado, ele é fragmentado, e ele consegue dar origem a dois ou mais indivíduos. Tá? No caso da estrela do mar, ela tem um disco, né? E esse disco, ele precisa estar cortado junto com a parte. Se você fizer um corte aqui na extremidade e não vier com disco, essa extremidade não vai formar a estrela do mar. Então, não é a torta direita. Na planária, Ana, se eu fizer um corte aqui, longitudinal, vai formar duas planárias? Não, não vai formar duas planárias. Então, não é assim, cortou, vai regenerar, tá bom? Então, o organismo fragmenta-se espontaneamente ou por acidente, e cada fragmento vai dar origem a um novo indivíduo. E agora a gente tem a estrobilação ou estrobilização. Esse tipo de reprodução assexuada é muito comum nas águas vivas, né? Que são esses animais marinhos que queimam, né? Que as pessoas geralmente têm medo de nadar no mar por causa desses animais, tá? Esses animais, muitos deles, não todos, eles têm no mesmo ciclo a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? Esses animais, essas águas vivas, estão dentro do grupo dos quinidários. Então, presta atenção nesse ciclo aqui, ó. Eu tenho a medusa macho,
e a medusa fêmea, aí eles vão fazer a reprodução sexuada, ok? Essa reprodução sexuada que a gente vai ver na próxima videoaula, ela vai produzir uma plânula, que é uma larva. Essa larva vai cair no solo e vai se desenvolver nessa estruturinha aqui, que a gente chama de pólipo, que é o animal fixado no substrato. E aí, esse pólipo, ele vai começar dando origem a várias águas-vivas. Então, a partir de um único indivíduo, vão sendo formados várias medusinhas. Medusinhas são as águas-vivas. E aí, essas medusinhas, elas podem fazer a reprodução sexuada e se encontrar outros e assim por diante. Então, observe que a reprodução assexuada tá aqui nesse momento, tá? Aqui, ó, é sexuada, ok? Então, ocorrem algumas espécies de quinidários, certas espécies de corais, né, ou medusas, então no qual o pólipo, que é a fase fixa, se divide transversalmente em discos, né, formando então essas medusinhas, essas águas-vivas. Então a estrobilação é essa formação dessas medusinhas, ok? E aqui a gente vai para o último tipo de reprodução assexuada que eu acho incrível, que é a partenogênese. A partenogênese, ela é a formação de um indivíduo sem precisar naturalmente da fecundação, né? Então vamos ver, o mais comum de acontecer é nas abelhas, né? As abelhas, os zangões, né? O macho das abelhas é dessa forma. Então vamos lá. A partenogênese, então deixa eu pôr em amarelo, que eu já pus todos os outros em amarelo, né? É um tipo de reprodução assexuada, em que o embrião se desenvolve de um óvulo, de um gameta feminino, sem ocorrência de fecundação. Isto é, fêmeas procriam sem precisar dos machos. Olha só. Então, que interessante. A rainha é a única abelha fértil, ela tem 32 cromossomos, então ela é 2N igual a 32. Tá? O zangão, ele é haploide, ele tem metade do número de cromossomo. Então, o que acontece? A rainha, ela produz os seus óvulos. Os seus óvulos têm 16 cromossomos. Aí ela vai passear para ser fecundada. O zangão se posiciona e libera os seus espermatozoides. Só que imagina que a rainha tem 20 óvulos. Desses 20 óvulos, foram fecundados 10. Os outros 10 não foram fecundados, continuam sendo haploides. Quando ela chega na colmeia e deposita os óvulos os ovos, então eu vou ter óvulos com 16 e eu vou ter com 32. Os 32 vão dar origem às fêmeas. Toda fêmea tem 32, que são as operárias e as rainhas. Todas têm 32, porque o espermatozoide do zangão fecundou o óvulo da rainha. O óvulo da rainha que ela postou na colmeia, mas não foi fecundado, vai dar origem ao zangão. Então, o zangão é fruto do óvulo da rainha. Para ter o zangão, não precisa de fertilização. Só o óvulo da rainha é capaz de gerar o zangão. Isso chama partenogênese. Então, os machos, eles são haploides, N igual a 16, e originam-se dos óvulos que não foram fecundados. E isso eu chamo de partenogênese. Todas as fêmeas são diploides. Então, assim, nossa, Ana, então o que diferencia a operária, que vai trabalhar na colmeia, com a rainha, que vai reproduzir? O tipo de alimentação. O tipo de alimentação que elas recebem é o que vai definir se ela vai ser rainha ou se ela vai ser operária, tá? A operária vai alimentar somente de pólen e mel. Se a coitada só recebe pólen e mel, ela vai ser estéril, ela nunca vai ser rainha, só vai nascer para trabalhar, tá bom? Mas se a sortuda do ovinho lá começar a se alimentar de geleia real, ela vai se tornar a rainha. Ana, só existe essa partenogênese, esse surgimento de um indivíduo sem precisar de fecundação, só no caso das abelhas? Não, eu trouxe uma notícia do ano passado muito legal. Olha que legal, cobra sucuri fêmea engravida a si mesma e tem filhotes saudáveis.
Cientistas observaram um caso raro de partenogênese, nome dado à geração de embriões sem a necessidade de fertilização. Essa notícia foi do ano passado. Então vejam, isso pode acontecer em alguns répteis também, dragões, tem que ter questões de vestibular, né? Dragões de Komodo, que são répteis, né? Que é dragão de verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado de reprodução assexuada. Pode ser que vocês, em alguns livros, em algumas questões de vestibular, achem outros tipos de reprodução assexuada, tá? Os que eu coloquei aqui na videoaula são somente os principais. Então, a gente viu que a reprodução assexuada tem pouca variabilidade genética, mas ela é mais rápida, ela tem gasto menor de energia, e a única fonte de variabilidade genética do DNA ser diferente é por mutação. Vimos que a reprodução assexuada envolve apenas um indivíduo, e seus filhos vão ser geneticamente idênticos, ou seja, vai ter o DNA idêntico aos seus pais. Um beijo e até a reprodução sexuada.